Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, começando essa terça-feira, desejando, obviamente, um grande dia para todos nós, mas começando essa terça-feira com um desabafo. O Odair Helman me enganou. Porque o Odair, ele começa a trajetória dele no Atlético apostando muito no esquema com dois meias, né? Num primeiro momento, Zapelli e Juliano. Aí logo depois vem Juliano e João Cruz. Me parecia que a intenção do Odair daqui pra frente era fazer um Atlético com dois meias e apostar nas consequências, nos efeitos colaterais que essa decisão ela acaba gerando. Que é um Atlético de posse, que é um Atlético de controle, que é um Atlético protagonista, comandando o jogo. Só que nos últimos dois jogos, contra o Avaí até dá pra passar, mas principalmente contra o Coritiba, acho que ficou muito claro que não é essa a ideia do Odair. Aí a gente volta um pouquinho no trabalho dele no Fluminense. Aí a gente volta um pouquinho no trabalho dele no Inter. E a constatação que eu tenho é que o Odair não deixou de ser Odair. Um técnico de um jogo de pressão, um técnico de ataques diretos, ataques rápidos, um jogo vertical. Isso tudo sempre foi a cara e a característica do Odair desde quando ele surgiu no Inter. Então, volto a dizer, o Odair não deixou de ser Odair. E a partir desse pressuposto que eu falo com vocês. O Atlético ele precisa de Kevin Viveiros. O Viveiros. E dá para acrescentar até o Mendonça. Mas como o Mendonça não é um reforço oficial do Atlético, vamos ficar no Viveiros. O Viveiros, para mim, é a chavinha de mudança pro Atlético conseguir fazer esse jogo do Odair ser mais eficiente. Porque até agora, o Odair ele apostou muito no Kardec, né? Mais do que no Renan. Pra mim fica muito claro que ali na hierarquia do Odair, o Allan Kardec tá na frente do Renan Peixoto. É um atacante que não oferece absolutamente nada do que o Odair busca no centroavante e do que o Odair busca em estilo de jogo. O estilo de jogo do Odair, a partir do momento que a janela abre, a partir do momento que você tem o Viveiros, a partir do momento que você tem o Isaac, eu acho que o Isaac vai ser muito bem aproveitado pelo Odair. Eu acho que a ideia é ter um time mais rápido, com ataques mais diretos, mais vertical, de um jogo mais acelerado, que pressiona muito o adversário e busca provocar erros. E tudo isso que eu falei, o Viveiros ele proporciona com a sua capacidade física, sua capacidade competitiva. Um atacante rápido, um atacante forte, um atacante fisicamente muito pronto. Então isso tudo, de alguma maneira, condiciona a forma do Atlético jogar. Eu acho que vai ser um Atlético com, não vou falar um novo protagonista, mas um Atlético com uma nova cara a partir do seu principal reforço. Porque acho muito provável que o Atlético ele contrate outro reforço tão caro quanto o Viveiros. Então aquela imagem que eu tive do Atlético eu já descarto. E eu começo a pensar quais jogadores podem crescer com o Viveiros e a partir dessa estratégia que no final das contas sempre foi a cara do Odair. E eu penso, por exemplo, nos laterais. Acho que os laterais vão ser peças muito importantes para o funcionamento do Viveiros. Ainda mais porque você tem um jogador como Esquivel, que tem muito essa capacidade desse passe em profundidade, sabe? Tem muito essa capacidade desse lançamento, como foi o gol do Luiz Fernando contra o Avaí. O próprio Luiz Fernando, um jogador que também joga nesse jogo de aceleração e acho que se sente muito confortável com esses comportamentos. Se o Mendonça fechar, mesma coisa. Acho que o Patrick é o jogador que o Odair não vai abrir mão tão rápido. A gente sabia. A gente tinha total noção que o Patrick era um homem de confiança do Odair. E óbvio, a gente vai ficar esperto no mercado. Mas jogadores que eu acho que tem um pouquinho mais de refino, João, Dudu, Zapelli, o próprio Velasco, pra mim tem toda a cara do mundo que vão perder oportunidade. Tem toda a cara do mundo que vão ter ali menos espaço se o Odair realmente seguir com essa estratégia. Ah, Thiago, mas você não falou em capacidade de adaptação? Falei. E eu espero que o Odair demonstre, porque é uma grande qualidade para qualquer técnico demonstrar.
Mas eu acho que independente do cenário, alguns pilares vão estar ali, sabe? Esse jogo mais direto, independente do cenário. Acho que o Atlético, a partir do momento que tiver o Viveiros, e o Viveiros vai ser uma peça extremamente influente, vai tentar encontrar o Viveiros em progressão o tempo inteiro. Vai botar o Viveiros para pressionar o tempo inteiro. Sabe? Seja jogando em casa, seja jogando fora de casa. Óbvio que jogando em casa, a tendência é um time que tenha mais a bola e tenta encontrar esses espaços, desses espaços de profundidade. Mas fora de casa, se você for pensar conceitualmente, a estratégia do Atlético vai ser a mesma. Só que com outro comportamento, com menos posse de bola, sabe? Com Viveiros, recebendo menos bolas e tendo que ser mais eficiente nas bolas que ele acabar recebendo. Mas o jogo ele vai ser muito mais vertical do que horizontal, de cadência. Porque eu acredito que esse time ele tem mais o perfil. Então o mercado também vai servir, óbvio, para adicionar talento pro time do Odair, mas para adicionar identidade pro time do Odair. Para adicionar uma cara mais condizente com o que o Odair quer que o Atlético seja. Porque hoje a minha percepção é o Odair ele fez o que precisava para esse Atlético melhorar a curto prazo. E o Atlético melhorou. Agora a gente vai começar mais ver o time com a cara do Odair. E eu não acredito que tenha certo ou errado. Eu não acredito que o Odair, ele, tá fazendo errado e tem que parar. Eu acho que se o Odair acredita numa ideia de jogo, vamos embora. Eu só acho que ela tem que ser compatível com a característica dos jogadores, senão a gente vai estar perdendo tempo. E ela tá muito compatível com a ideia do Viveiros e tudo que o Viveiros proporciona a partir desse momento de influência que ele tem. Se você me perguntasse, assim, qual é a escalação que o Atlético vai ter daqui a 2 meses? Se o Isaac estiver desempenhando, se a gente contratar o Mendonça, eu não duvido nada que seja um 4-2-4, com 2 pontas, 2 jogadores por dentro, de muita pressão, de muita velocidade, de muita intensidade. Eu acho até que o atleticano ele gosta desse estilo de jogo. Eu acho que até o atleticano ele se sente à vontade vendo esse perfil. Eu acho que o Viveiros, assim, ele vai trazer um perfil meio Kleber Gladiador, que era aquele cara explosivo, que era aquele cara de ataque à profundidade. Obviamente com menos refino técnico, o Viveiros não proporciona todas as possibilidades ofensivas do Kleber, mas eu imagino um Atlético bem nesse sentido. Bem nesse sentido. Então, assim, espero que o Odair ele não descarte 100% a possibilidade de ter esses jogadores que oferecem um pouquinho mais de ritmo, oferecem um pouquinho mais de cadência. Esses jogadores eles são muito importantes pro Atlético e o Odair eu acho que no final das contas sabe disso. Mas mais do que isso, eu acho que esses jogadores, eles trazem uma faceta que o Atlético, por estar na Série B, precisa ter. O Odair, ele não pode cometer o erro de querer jogar só de uma maneira, mas mais do que isso. Não pode cometer o erro de estar numa Série B, onde ele não entende a posição dele. Eu acho que ano que vem, quando a gente voltar para a Série A, se Deus quiser, o Odair, ele vai ser um técnico que vai se sentir muito mais à vontade dentro de uma filosofia de jogo dele. Que foi essa que a gente falou. Mas na Série B o Atlético precisa ser mais dono do jogo. Na Série B o Atlético precisa ter mais a bola. Precisa comandar mais as ações. Pra mim, volto a dizer, o jogo contra o Remo é exemplo ideal do que deveria ser o Atlético ao longo da competição. Reta final do jogo contra o Operário, pra mim, é o exemplo ideal. O grande ponto é que o Atlético replica pouco esse nível de jogo, esse estilo de jogo, primeiro por intenção e acho que segundo tem um pouquinho de incompetência também. Mas enfim, é um vídeo um pouco dividido, né? Falando do Odair, falando do Viveiros. Mas eu acho que no final das contas o Viveiros ele representa essa mudança de perspectiva e essa mudança de filosofia de jogo. O Viveiros aproxima o Atlético do Odairzismo, do Odairball. Vamos ver se vai ser eficiente o suficiente. A gente tem Amazonas, e acho que logo depois, contra o Goiás, a gente já vai poder contar com o Kevin Viveiros. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. Heróis.